Isso. Agora tu vai falar de novo, só que agora com cara de profeta. Jesus tem todo o poder. Amém? Glórias a Deus. A pergunta que não quer calar. Quantos desejam ouvir a palavra do Senhor? Diga amém. Amém. Queria que você recebesse com carinho o diácono Valdeir. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo Deus é bom. Hoje eu não vim com o iPad não. Hoje eu vim com o iFolha. Só Deus para ter misericórdia. Abra sua Bíblia, por favor. Em Gênesis capítulo 21. Palavra bem conhecida, Gênesis capítulo 21, versículo é o de número 8, abra aí, por favor, enquanto você vai localizando, eu quero agradecer a Deus mais uma vez, pela oportunidade, agradecer aos nossos pastores, que sempre nos dá a honra de estar ministrando a palavra do Senhor, aqui na nossa filial, e falar de Deus é sempre uma honra. Gênesis capítulo 21, o versículo é o de número 8. Aqueles que acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Na verdade, Gênesis capítulo 21, versículo 8. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: livra-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Versículo 11. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Versículo 12. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um grande povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-o colocado nos seus ombros, despediu-a com o menino. Ela, pois, ia andando e vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Versículo 17. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levanta o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água e a vasilha, e deu-lhe de beber o menino. E você diz amém. Amém. Queridos, o texto em que acabamos de ler é um texto bem conhecido, porque quando se fala de Abraão, é bem verdade que já é um nome conhecido, um personagem muito conhecido da Bíblia Sagrada, e alguém que é um exemplo de fé. Então, o texto que nós acabamos de ler vai falar sobre o início, vai falar sobre um momento muito peculiar na vida de Abraão, que foi o momento de Abraão fazer a sua descendência crescer. Por quê? Porque Abraão recebeu
essa promessa do próprio Deus, a promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Gênesis capítulo 12, um capítulo muito conhecido da Bíblia Sagrada, quando Deus chama a Abraão, Deus vai fazer algumas promessas para Abraão, e uma dessas promessas é que ele seria grande, que a sua descendência seria bendita, que dele seria uma grande nação, aqueles que abençoassem Abraão seria abençoado, aqueles que amaldiçoassem Abraão seria amaldiçoado. Então Abraão é alguém que recebe uma promessa de Deus, em que através dele se multiplicaria uma descendência abençoada por Deus. Mas quando nós olhamos para a promessa que Abraão recebe, e olhamos para a idade de Abraão, olhamos para a realidade de Abraão, nós vemos a questão da sua idade. Abraão não é um jovem, Abraão já está com a sua idade avançada, e a sua esposa também com a idade avançada. Mas entenda que tem promessas que nós recebemos, que muitas das vezes não, a nossa realidade presente não vai ser um contraste à nossa realidade presente. Às vezes você está vivendo um período de escassez financeira, e Deus te faz uma promessa naquele momento, que você vai ter uma vida financeira abençoada. Aí o que a pessoa faz? Ela olha para o seu presente e fala: mas como que eu vou ter uma vida financeira abençoada, se o meu momento presente estar dessa maneira? Entenda que Deus, Ele é o Deus do já, e Ele pode fazer tudo conforme Ele quer, e que Deus não depende da nossa realidade presente para fazer um milagre na nossa vida. Nós vemos isso no capítulo de Reis, de 2 Reis 4, em que a viúva, ela tem um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha ali, e ela está pensando: vou morrer, acabou. Aquilo é multiplicado e Deus muda a vida dela. Até o momento presente, a sua história estava indo para um declínio financeiro, mas num jar de Deus, tudo voltou ao seu devido lugar. Então Deus não precisa da nossa realidade presente para operar um milagre na nossa vida. A Bíblia vai dizer que por Abraão estar velho, Sara entra em acordo com ele para que ele pudesse ter um filho com a sua escrava, e nós conhecemos bem a história. Depois que Ismael nasce, Ismael está convivendo no mesmo lar, Isaac vai ser gerado por Sara, porque Deus cumpriu a promessa. E agora, dentro desse contexto familiar, que está a escrava, está Ismael, está Sara, está Abraão, vai começar a acontecer um conflito. Conflito esse por quê? Porque na ótica, Isaac é o primeiro filho, mas Deus tinha uma promessa sobre a vida de Isaac, o filho que viria de Sara. Então, a Bíblia vai dizer que Ismael começou a caçoar, começou a rir de Isaac, e aquilo para uma mãe, ver ali seu filho, alguém debochando do seu filho, zoando o seu filho. Sara começou a olhar aquela situação e falou assim: não, ninguém vai ficar rindo do meu filho assim não. E Sara vai até Abraão e fala para Abraão: olha Abraão, o filho dessa escrava não vai ser herdeiro junto com o meu filho. O texto em que nós lemos vai dizer que Abraão, ele sente um peso, Abraão, ele fica angustiado em tomar uma decisão tão difícil, porque não era filho de Sara, mas era filho dele. Mas a palavra de Deus vai dizer que o Senhor falou para Abraão: Abraão, ouve tudo que Sara está te dizendo. Abraão vai pegar agora uma vasilha de couro, Abraão vai pegar alguns pães, vai até a escrava e dá a ela e fala: ó, a partir de hoje você não mora mais dentro dessa casa. Ela sim obedece, pega os pães, pega a água e vai andando pelo deserto. É bem verdade que ela poderia requerer direito, mas ela obedece aquilo que Abraão estava falando.
falando, e sai errante pelo deserto. E eu entendi algo dentro desse texto, é que quando Agar e Ismael, eles saem debaixo do controle de Abraão, quando eles saem debaixo do teto de Abraão, quando eles saem debaixo da provisão de Abraão, eles estão entrando dentro da provisão de Deus. Por quê? Porque Deus não permitiria alguém sair dali para desfalecer depois. Talvez algum ciclo foi fechado, alguma porta fechou, alguma barreira apareceu, e nós ficamos pensando: nossa, eu saí daqui, e o que vai ser de mim agora? Fique tranquilo, porque o Deus que fechou, o Deus que mandou sair, é o mesmo Deus que vai garantir o sustento da sua vida, em nome de Jesus. Abraão é alguém de fé, um homem de fé, mas também é alguém humano. Mas quando Agar e Ismael vai para o deserto, eles estão totalmente na dependência de Deus. E depender de Deus é você entender que Ele está no controle de todas as coisas. Uma coisa que eu aprendo dentro desse texto é que até o momento em que Agar, ela está dentro da casa de Abraão, Agar é chamada de escrava. Mas quando Agar sai de dentro da casa de Abraão, ela deixa de ser escrava. Por que você está falando isso? Porque quando o anjo do Senhor vai se remeter a Agar, ele não se remete a uma escrava. O anjo agora se remete pelo seu nome. Até o momento antes, ela era apenas uma escrava dentro da casa de Abraão, mas quando ela está no deserto, ela deixa de ser escrava. Olha que interessante, se Agar permanece na casa de Abraão, toda a sua história, ela seria a escrava, mas agora que ela sai daquele ciclo, ela não é mais escrava. O que nós entendemos? Que alguns ciclos vai ter que acabar para alguns rótulos sair da sua vida. Alguém vai falar assim: era escravo até ontem, mas hoje não é mais. Por quê? Porque ela saiu daquele convívio, ela saiu daquela amizade, ela saiu daquele vício, ela saiu daquele mundinho ali. Até ontem era escrava, mas agora o anjo do Senhor vai te chamar pelo nome. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Alguns ciclos vão se fechar para que essa liberdade chegue na sua vida. Tem pessoas que estão presas, por quê? Porque não fechou aquele ciclo. Agar, ela vai deixar de ser escrava. E o texto bíblico vai dizer que ela agora sai errante pelo deserto. Agar e Ismael não têm uma direção, eles estão andando. A versão NVI vai dizer que eles estão vagando pelo deserto, ou seja, eles não têm uma direção, eles não têm um caminho para ir, eles apenas estão indo. Mas entenda, eles não sabem o caminho, mas aquele que colocou ela no deserto sabe o caminho. O que é que eu aprendo com isso? Que tem situações na nossa vida que é totalmente desconhecida por nós. Já viu que você passa momentos na sua vida que você fala: nossa, eu não consigo concluir tudo isso que está acontecendo na minha vida, mas aquele que te colocou naquela situação, ele sabe todo o caminho. Agar não sabia o caminho, mas Deus sabia o caminho. Você não sabe como começar, mas Deus sabe como começar e sabe como terminar. Está desconhecido para você, mas não está desconhecido por Deus. Deixa eu liberar uma palavra sobre a vida de alguém aqui. Sabe, tudo isso que você está estranhando, não está entendendo, Deus está no controle de todas as coisas. Vai ter momentos que nós iremos estranhar, mas eu estava meditando nessa palavra e o Senhor falou algo tremendamente comigo. O deserto
não se entende quando entra. O deserto se entende quando sai. Grave isso, o deserto não se entende quando entra, mas quando você sai dele, você entende. Quando você entra no deserto, você fica fazendo 1000 perguntas. Por que disso? Por que daquilo? Por que está assim? Por quê? Aonde que eu errei? Passa-se 5 anos, passa um tempo. Você entende. Foi necessário eu passar pelaquele deserto, porque eu aprendi. E hoje eu sou uma pessoa melhor. Biblicamente, o povo está escravizado por Faraó. Eles saem do Egito e vão para onde? Para o deserto. Eles compreendem quando entram? Não. Mas quando eles saem e vê Canaã, quando entrou, Moisés não tinha sepulcro, não tinha lugar para nos enterrar, não estava compreendendo. Mas quando eles saíram e chegaram em Canaã, eles compreenderam o deserto. Talvez você entrou dentro do deserto, você não está compreendendo, mas quando você sair dele, você vai compreender em nome de Jesus. E eu quero liberar uma palavra: você não vai morrer dentro desse deserto, você vai passar por esse deserto e ele vai trazer algum aprendizado para a sua vida. Depois que passar, você vai entender. Quando a gente entra, a gente não compreende, mas quando a gente sai, a gente compreende. Às vezes eu converso com a minha esposa e alguns desertos que a gente já passamos, inclusive na vida financeira, que na época a gente não compreendia, mas hoje nós compreendemos. Para dar valor a tudo que você recebe. Jesus entra no deserto de uma maneira, mas quando termina o deserto, os anjos vêm lhe servir. Entrou, provação, tentação, fome, sede. Acabou o deserto, os anjos vêm servir ele, porque ele estava saindo. Você vai compreender tudo o que aconteceu dentro daquele deserto. Talvez hoje está acontecendo 1 milhão de coisas e você não está compreendendo, não está parando, não está entendendo. Mas depois que tudo isso passar, você vai compreender em nome de Jesus. Ela sai com mantimento. Agar e Ismael saem com mantimento, água e pão. Mas só que o mantimento que ela tem acaba. E eu aprendi que o deserto muitas das vezes nos leva ao nosso limite. O deserto muitas das vezes a tentar explorar o nosso limite. Eu aprendi isso com a vida de Agar. Porque Agar está abalada fisicamente por não ter o alimento, não ter a água. Ela está abalada emocionalmente, que ela senta e chora. Agar está abalada espiritualmente por causa da situação. Então o deserto muitas das vezes vai tentar explorar o limite que está na nossa vida. Mas eu entendo com Agar que ela não morreu naquele deserto e que nós também não morreremos nesse deserto. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que talvez já está pensando: eu cheguei no meu limite. E se você chegou no teu limite, meu irmão, a provisão de Deus vai vir para te socorrer. Quando acabou o tempo dos 40 dias, os anjos chegaram. Quando acabaram os 40
40 anos, a provisão chegou. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém: quando acabar o período, a provisão de Deus vai chegar. Elias está caminhando no deserto, chegou no limite dele, o anjo chegou: toma água, toma pão. Por quê? Porque ele estava no limite dele. Se você está no teu limite, Deus virá te socorrer. Aleluia. Deus não vai deixar o limite passar e você desfalecer, porque Ele conhece a tua estrutura, Ele conhece o teu deitar, o teu caminhar, Ele conhece a tua dor, Ele conhece o teu choro, Ele conhece. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, e tem pessoas que já chegaram no seu limite. Está vindo uma resposta de Deus para a sua vida. Os anjos virão te servir. Estou sentindo Deus nessa palavra. Se está no limite, o anjo do Senhor está chegando, está chegando, está chegando. Pregador, o meu armário está vazio, a provisão está chegando. Pregador, eu estou enfermo, a saúde está chegando. É quando chega no limite. É quando chega no limite que você olha e fala: o que vai ser de mim agora? O que vai ser da minha história agora? Que Deus nos surpreende. Que Deus nos surpreende é quando a mão humana não pode mais te ajudar. É quando aquele teu amigo que você tanto confia vira as costas. É quando aquele que te ajudava já não pode, e você olha para o lado e pensa: eu estou sozinho. É quando eu lembro da palavra que Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é Deus dentro. Ele não te abandonou nessa situação e nem vai te abandonar. Aleluia. Acabou a água, acabou o pão. Sabe o que Agar vai fazer? Olha como que ela está tão abalada emocionalmente. Ela vai pegar o menino, colocar debaixo de uma árvore, dar as costas e ir embora, e ficar numa distância de um tiro. E ela vai dizer: eu não quero ver o menino morrer. Mas entenda que Deus já tinha feito promessas para Agar, que do menino também faria uma grande nação. Deus tinha falado com ela: dele também será uma grande nação. Mas ela, mesmo tendo uma palavra, mesmo tendo uma promessa, mesmo sabendo que Deus ia fazer, ela prefere se distanciar, ela prefere não acreditar. E quando eu olho isso, eu falo: nossa, como alguém que sabe que Deus pode fazer, vai virar as costas e não acreditar no poder desse Deus. Mas aí eu lembro que em Isaías 49, versículo 15, vai dizer: pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda mama e não se compadecer dele? Eu, todavia, não esquecerei de vós, diz o Senhor. A mãe, a expressão máxima de amor, abandonou, deixou para trás. Ismael já tinha sido abandonado pelo pai, agora Ismael está sendo abandonado pela mãe. E quando eu li isso hoje, o meu coração, ele alertou alguma coisa. Todas as vezes que as mãos humanas te abandonam, tem um grito do céu descendo sobre
sobre a sua vida. Abraão abandonou, Agar abandonou, mas o anjo bradou do céu, aleluia. Quando a mão humana te abandonar, vai ter um grito do céu no seu ouvido dizendo: não vai morrer, porque ainda tem promessa. Eu quero liberar essa palavra sobre a vida de alguém. Essa vida financeira não vai morrer, esse casamento não vai morrer, essa saúde não vai acabar contigo, porque ainda tem promessa. Mas eu estou abandonado. É melhor ser abraçado por Deus do que ser abraçado pelos homens. Virar as costas para você, mas o céu quer te abraçar. E aquele que morreu na cruz, ele morreu de braços abertos, dizendo: vem, 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 vem. Aleluia. Aleluia. O pai abandonou, a mãe abandonou, mas o céu abraçou. O homem abandonou, mas o céu abraçou. Na ótica, Ismael não tem mais ninguém por ele. O pai despediu, a mãe abandonou. Quem Ismael tem por ele? Só Deus. E quem tem Deus tem a maioria. Quem tem Deus tem a maioria. Vai ter momentos que você vai falar: ninguém me chama mais, ninguém me manda mais mensagem, ninguém me convida. É porque o céu quer te trazer para perto. Sabe por causa de quê? Enquanto Agar chorava e se distanciava, Ismael clamava e Deus se aproximava. Grave isso, isso é uma resposta de Deus para a vida de alguém. Enquanto Agar chorava e se distanciava, Ismael clamava e o céu se aproximava sobre a vida dele. Enquanto um chora e se distancia, outros clamam e o céu desce. Deus está perguntando: quem é você nessa noite? Aqueles que vai chorar e se distanciar, ou vai trazer o céu para a terra, vai trazer o céu através do seu clamor, vai chamar Deus para perto, vai se pedir para Deus se aproximar. Comece a clamar a Deus, meu irmão. Você pode chorar um dia, 2 dias, mas reaja, se levanta, fala: eu vou clamar, eu vou para a guerra, eu vou orar. Chorar não vai adiantar, mas se você arregaçar a manga e ir para cima, meu irmão, o céu vai vir junto contigo. Tem alguém que crê nessa palavra? Tem alguém que recebe essa palavra? O céu está se aproximando para aqueles que estão clamando. Deus está se aproximando para aqueles que estão clamando. Cadê você nessa noite que veio para clamar, que veio para buscar, que veio para invocar a Ele? É clamar. Deus não ouve Agar, Deus ouve Ismael. Mas Deus não responde Ismael, Deus responde a Agar. Deus tem uma resposta para quem está abandonando. Deus tem uma resposta para quem está abrindo mão. Deus tem uma resposta para quem está pegando o projeto e colocando na gaveta. Deus tem uma resposta para quem está querendo desistir. Deus não responde Ismael, Deus responde a Agar. Porque quem quer parar, quem quer desistir, quem quer rasgar o contrato, quem quer largar tudo é Agar. Então Deus vai responder quem quer ir embora. Quer ir embora, Deus tem uma resposta para você. O que fazes? Olha a pergunta de Deus: o que você está fazendo? Que atitude é essa? Qual atitude que tu está tomando? Deus está perguntando para algumas pessoas aqui nessa noite: o que você está fazendo com aquilo que eu já te prometi? O que você está fazendo com aquilo que eu já falei? O que você está fazendo com as minhas promessas? E Deus ouviu
a voz do menino. Aonde? Aonde ele estava. Deus se remete a Agar e fala: Agar, o que você está fazendo? Não temas, ergue-te primeiro, depois levanta o menino. Deus poderia falar assim: levanta o menino. Deus não, ergue-te primeiro. Se levanta você primeiro, Agar. E Deus não está falando de uma postura física. Deus está falando: ei, bora, filha. Se levanta, tem alguém que precisa de você. Tem alguém te esperando lá. Tem alguém que está olhando para você e está falando: vai me deixar mesmo? Vai me abandonar aqui? Vai me deixar na prova? Tem filho que está te olhando. Tem uma criança olhando para você e falando: eu estou contando contigo. Você é o meu espelho. Você é a minha estrutura. Vai largar, vai abandonar. Deus tem um recado para quem está indo embora: volte. Deus tem uma resposta para quem quer rasgar as promessas dele: volte. Agar se levanta, vai até o menino. Eu achei muito interessante que Deus não vai abrir um poço. Grave isso. Deus não vai abrir um poço. Deus vai abrir os olhos. Deus não vai abrir poço. E Deus abriu-lhes os olhos. O que é que nós compreendemos? Que a possibilidade de a história continuar estava pertinho dela. Mas os olhos estavam fechados. Então Deus não vai criar outra possibilidade, porque a possibilidade já está perto de você. Deus só vai fazer você enxergar a possibilidade que Ele já criou. Levante uma das suas mãos, por favor, porque eu estou sentindo Deus nessa palavra. As possibilidades já foram criadas por Deus. Deus só vai fazer você enxergar as possibilidades que estão ao teu redor. Aleluia! Deus não vai criar poço, Deus vai criar possibilidades. E Ele já criou. E Deus abriu-lhes os olhos. Quando Deus abre os olhos, eles percebem que a possibilidade está ali pertinho, para eles se saciarem. Obrigado. E continuarem a sua história. Quando eu estava estudando, eu achei interessante. A crise chegou. Agar quis abandonar o menino. Por que Agar não vai abandonar o odre que ela estava? Agar carregou algo que Abraão deu a ela, um odre para encher de água. Agora Deus fez um milagre. Deus abriu os olhos dela que estava tampado. E ela precisa de algo para armazenar água. Aí imagine se Agar... Para que serve agora esse utensílio? Está vazio, serve para nada. Para que serve esse odre? Está vazio, não vou usar mais, vou descartar. Mas mesmo estando vazio, seco, sem água, ela carregou aquele odre vazio. E sabe o que vai ser o instrumento para ela armazenar água, para dar continuidade na história dela? Foi aquilo que ela não desfez quando estava seco e vazio. Porque tem vezes que tem coisas na nossa vida que parece que está seco e vazio, como o odre. Não tem mais água, abandona, joga fora, se desfaz. Às vezes lá dentro da sua casa, dentro daquela situação,
tem algo assim, está vazio. Um dia já teve cheio, um dia já foi útil, mas agora não está mais útil. Não tem utilidade nenhuma mais, se desfaz. Agora tem um poço cheio de água para ela encher aquilo que estava vazio. Eu não sei o que está vazio, que um dia já teve cheio, já transbordou na sua vida. Mas Deus está falando com algumas pessoas assim: você se desfez quando esvaziou? Ou está aí ainda para transbordar outra vez? Quando esvaziou, tu jogou fora? Se desfez, descartou? Ou você está carregando esse odre vazio aí? Talvez é esse odre vazio que vai ajudar a tua história. Porque Deus usa coisas que às vezes parece ser, não ter significado mais para a gente. E às vezes é ali que o milagre vai acontecer. O odre que estava vazio vai ficar cheio outra vez. E essa palavra é uma palavra profética para a vida de alguém que em alguma área está vazio, está seco, acabou. Mas você precisa que aquilo se encha outra vez. Você precisa viver aquele milagre de novo. Você precisa encher de novo. Hoje é o tempo, hoje é o dia de você ressuscitar essas coisas que estavam vazias, sem nada, secas. Porque Deus quer trazer de volta, Deus quer encher de novo. Ela vai pegar o odre e vai até o poço, vai encher. E o Senhor vai liberar outra vez a promessa: de Ismael eu farei uma grande nação. Aquele que iria morrer debaixo de uma árvore, agora está vendo a sua história sendo ativada outra vez. E o texto bíblico vai dizer que o menino cresceu, o menino se tornou flecheiro e o menino formou família. Mas ele não ia morrer. Mas o decreto, até a mãe falou que ia morrer. Fique de pé, por favor. A mãe não falou, vai morrer, eu quero ir embora, não quero nem ver. Aquele que iria morrer cresceu. Aquele que iria morrer desenvolveu. Aquele que iria morrer está sendo levantado por Deus. Porque a história não vai acabar desta maneira. A tua história não vai acabar desse jeito, não. Tem muita coisa para você viver. Mas entenda, Ismael não se calou quando a crise chegou. Ismael foi correndo para Deus, clamando, pedindo. Então hoje é a oportunidade de você escolher como que você vai se comportar nesse deserto. Ou você vai ficar chorando, 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 ou você vai se levantar hoje e vai reagir, vai dar uma resposta, e Deus vai reagir à tua ação. E dentro desse contexto, nós sabemos que muitas das vezes nós pensamos: como que eu vou fazer? Pois eu não tenho força, pois eu não sou, eu não tenho, minha família não tem, como que vai ser para a minha história continuar? Ismael foi abandonado pelo pai, deixado pela mãe, mas não por Deus. Deus estava olhando para ele, e Deus está olhando para a sua história hoje, nessa noite.
E eu não quero te chamar para você, vem servir uma religião. Eu quero que você venha conhecer esse mesmo Deus que mudou a história de Ismael. Esse mesmo Deus que transformou a história de um menino que iria morrer. Mas Deus ainda tinha muita coisa para ele viver. E se você entende, compreende essa palavra, e você quer retornar para os caminhos do Senhor, feche os seus olhos, por favor, nesse momento. Pedir para a igreja fechar os seus olhos. Se você entende que esse é o momento de Deus escrever um novo capítulo na tua história, que do jeito que está não pode ficar, levante uma das suas mãos, que eu quero estar orando pela sua vida. Pregador, do jeito que está não pode ficar, eu quero retornar para os caminhos do Senhor, porque está doendo, do jeito que está não está dando, do jeito que está não estou conseguindo. Eu preciso entregar a minha vida no controle daquele que tudo pode. Você que levantou a sua mão, saia do seu lugar, que eu quero orar pela sua vida. Se você deseja retornar para o caminho do Senhor, ou entregar a sua vida a Ele, venha até o altar de Deus, que eu vou estar orando pela sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje é o dia da tua história ter uma virada. Hoje é um dia da tua vida ter uma virada. Cadê a segunda pessoa? Eu creio que tem a segunda pessoa aqui. Eu creio, porque Deus está falando nesse lugar. Saia do teu lugar e venha até o altar de Deus. O que que te prende nesse banco? O que que te prende no teu lugar? Sendo que Deus tem nova história para a sua vida. Não vai acabar da maneira que está. Sai do teu lugar e venha até o altar de Deus. Eu quero entregar a minha vida no controle de Deus. Eu quero entregar a minha história no controle de Deus. Essa é a tua oportunidade. O céu está te chamando nessa noite. O Pai está te chamando nessa noite. Cadê a segunda pessoa que deseja retornar para os caminhos do Senhor? Ou entregar sua vida a Ele? Vai ser a melhor decisão da sua vida. Vai ser a decisão que vai mudar o teu mês de março, o teu mês de abril. O teu ano de 2024 será diferente, porque Ele está assumindo o controle da sua história. Não vai ter morte. Não vai ter morte, a vida chegou, e aonde a vida chega, a morte tem que bater em retirada. Aquele que estava para morrer, agora está sendo chamado uma grande nação. A tua família não pode morrer desse jeito, a tua história não pode morrer desse jeito. Deus tem muita coisa para escrever. Sai do teu lugar, venha até o altar de Deus. Ele quer escrever um novo capítulo. Ele quer escrever uma nova história. Ele quer escrever coisas novas na tua vida. Se você quiser sair do teu lugar, essa é a tua oportunidade. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, o teu filho, nós entregamos, Senhor, a vida deste homem de Deus nas tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, escreve o nome dele no livro da vida. Senhor, Espírito Santo, faz a tua obra neste coração. Que caia por terra toda a cadeia, toda a barreira e impedimento, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, o céu está em festa e nós também nos alegramos pela sábia e corajosa decisão que teu filho tomou nesta noite. Nós o abençoamos. No nome de Jesus, a igreja diga amém. Aplauda o Senhor. Deus te abençoe. Max.
Isso. Anota o nome dele, o telefone, por gentileza. Max, Deus te abençoe. Graças a Deus. O céu está em festa. Olha aí a semeadura. Olha aí a colheita, né? Ah, é só mais um dia, irmão. Nunca é só mais um dia. Nunca é só mais um dia. E aí, de vez em quando, eu tenho que perguntar, valeu a pena ou não valeu a pena vir para a casa do Senhor? É claro que valeu, irmãos. Né? Só de ter uma vida já valeu a pena. E glórias a Deus por isso. Não é verdade? Que Deus continue abençoando Diácono Valdeir, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, que vocês tenham uma noite abençoada, uma noite de um sono tranquilo, um sono reparador, no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, sejam sobre todos, e todos digam, vá na paz, que Deus te abençoe.